até os linfonodos, que servem como filtros, que vão filtrar todo esse líquido e devolver às veias já filtrados, livres de impurezas. E assim esse líquido retorna à circulação sanguínea. Essa é a representação do interstício. Toda estrutura vermelha representa estruturas arteriais, toda estrutura azul representa estruturas venosas e toda estrutura verde representa estruturas linfáticas. Percebam que o sangue chega por arteríolas, que são de calibres maiores, que se ramificam em capilares arteriais de calibres muito menores. Com a diminuição do calibre, a força do sangue sobre a parede do vaso aumenta, ou seja, aumenta a pressão hidrostática. O aumento dessa pressão faz com que a permeabilidade vascular aumente e haja a saída de líquido de dentro do vaso para o interstício. Líquido esse rico em oxigênio e nutrientes. As células presentes no interstício, células tissulares, elas vão absorver esse líquido, absorver todo o nutriente e oxigênio que precisa e devolver esse líquido ao interstício, rico em restos metabólicos. Já do lado venoso, onde você teve já a saída de líquido do lado arterial e um aumento dos solutos, das substâncias sólidas dentro dos capilares. Então, você tem do lado venoso um aumento da pressão oncótica, um aumento da concentração de soluto, menor quantidade de água, pois esta já saiu do lado arterial. Assim, com essa diferença de osmolaridade, a água retorna aos capilares venosos e flui por vênulas e retorna ao coração pelas veias. Esse é o fluxo fisiológico. O excedente dessa água que permanece no interstício, ele é absorvido por essas estruturas verdes que são capilares linfáticos. Esse resto de água é pobre em oxigênio e nutrientes, mas é rico em toxinas e restos metabólicos. Então, os vasos linfáticos vão absorver essa água e levar aos linfonodos, que vai filtrar e devolver para a circulação pelas veias. Essa é a representação dos vasos linfáticos no interstício. Lembrando que os vasos linfáticos não é um circuito fechado. Então, ele acaba em fundo cego. Os vasos linfáticos eles possuem válvulas que permanecem fechadas e sua abertura é apenas por força mecânica. Essa força mecânica vai ser exercida pelo líquido intersticial excedente. O aumento de líquido no interstício provoca uma pressão sobre a parede dos vasos, levando a uma força mecânica, fazendo com que haja uma abertura dessas válvulas e assim uma absorção do excedente do líquido pelos vasos linfáticos. Edema. Por definição, é o aumento do líquido no espaço intersticial ou nas cavidades. Ou seja, tudo o que nós vimos até agora é que o líquido tem que sair das capilares arteriais, ser absorvido pelos capilares venosos e o excedente ser absorvido pelos vasos linfáticos. Quando isso não ocorre, quando há uma falha nesse sistema fisiológico, ocorre um acúmulo desse líquido no interstício. O acúmulo de líquido nesse interstício é chamado de edema. Conforme a localização, ele pode mudar de nome. Por exemplo, no tórax, hidrotórax, hidroágua, tórax, água no tórax. Hidroperitônio, anasarca, que é um edema generalizado. Então, conforme a sua localização, ele pode ser renomeado. Mecanismos do edema. Nós já vimos nas forças de Starling os fatores que levam à saída de líquido dos capilares arteriais para o interstício e seu retorno para os capilares venosos e a absorção linfática. Então, o mecanismo de edema é a alteração desses fatores. Todo desequilíbrio que ocorrer nesses fatores de Starling levam à formação de edema, um acúmulo de líquido no interstício. Aumento da pressão hidrostática, ou seja, aumento da pressão do sangue sobre a parede do vaso, aumento da permeabilidade capilar, é o aumento dos canais do endotélio, fazendo com que a água saia dentro dos vasos para o interstício em maior quantidade. Obstrução linfática. Se a linfa não consegue fluir, ela acumula dentro dos vasos linfáticos e assim não consegue absorver mais líquido de dentro do interstício. Diminuição da pressão oncótica. É a diminuição dos solutos sanguíneos. O que mais interfere na pressão oncótica é a concentração de proteína. A baixa de proteína
na circulação sanguínea leva a uma diminuição oncótica e, por isso, um edema. Causas do edema. Então, um aumento da pressão hidrostática do sangue. O que leva ao aumento da pressão hidrostática? Um aumento da pressão venosa. Por exemplo, insuficiência cardíaca, hipervolemia, aumento da quantidade de sangue dentro dos vasos, por obstrução venosa, compressão ou trombose. Então, você tem uma resistência da passagem de sangue, aumento da pressão hidrostática, da pressão sobre a parede do vaso. Incompetência valvular, levando a uma congestão, ou seja, varizes. E aí você tem um acúmulo de sangue naquele local e a maior quantidade de sangue naquele local exerce uma maior pressão sobre a parede do vaso, levando a uma maior saída de água de dentro do vaso para o interstício e o acúmulo deste no interstício é igual a edema. Aumento da permeabilidade capilar. Queimaduras, traumas e presença de inflamação são situações em que nós teremos presenças de mediadores químicos que vão agir sobre a parede do vaso, aumentando a permeabilidade capilar e a saída de líquido de dentro do vaso para o interstício. Então, é uma situação de estresse tissular. Desequilíbrio oncótico. Diminuição da pressão oncótica. É uma alteração no nível de proteína. Na cirrose hepática, você tem uma diminuição na produção. Desnutrição, você tem uma diminuição na ingesta de proteína. Queimadura e síndrome nefrótica, você tem uma perda de proteína. Todos eles alteram a concentração de proteína no sangue. Elas diminuem. Assim, com essa diminuição da pressão oncótica, você tem um menor retorno desse líquido intersticial para os capilares venosos. Assim, acumula mais líquido no interstício, formando assim um edema. Alteração no fluxo linfático. Ocorre por um bloqueio, seja ele por CA, por parasitas filarióticos ou por outros motivos. Tudo que leva a um bloqueio do fluxo da linfa dentro dos vasos leva a um acúmulo dessa dentro desses vasos, levando a uma menor absorção dos vasos linfáticos no interstício, acumulando assim líquido intersticial, levando a um edema. Não é incomum encontrarmos edema em membros superiores de mulheres mastectomizadas. Algumas têm também um esvaziamento ganglionar. A retirada desses linfonodos axilares altera o fluxo linfático. Assim, diminui a absorção do líquido intersticial excedente no membro superior afetado, causando um edema. O edema pode ser localizado devido a uma obstrução venosa isolada ou linfática, ou ele pode ser sistêmico, mais relacionado com insuficiência cardíaca. Reconhecendo o edema. Como nós vamos reconhecer os membros atingidos pelo edema? Então, nós vamos ter essas partes atingidas mais inchadas, com aumento de tamanho, ou seja, entumecidas, uma tendência a ficarem arredondadas devido ao inchaço, perda do pregamento cutâneo, ocorre um alisamento da pele. Como a pele fica esticada, ela fica mais lisa e assim mais brilhante. Por ela estar esticada, ela fica mais fina e assim com facilidade de se romper. Sinal de cacifo é quando pressionamos o dedo sobre a área afetada e ao retirar os dedos, a pressão provoca uma formação de uma cavidade.